Saudações, meus amigos, saudações, minhas amigas, pessoas novas que estão chegando agora para acompanhar esse projeto do Espírito Livre Terapia. E olha só, estamos no capítulo 7. Tem o ideal de ser e o ser, né? O ideal de ser está sempre longe do que se é. Mas, embora haja muitas controvérsias quanto a ter um ideal, se eu aprendi muito cedo, ouvi essa frase há muito tempo, de onde nada se espera, nada sai. Então temos que ter, evidentemente, alguma ideia do que queremos ser, e para isso existe a filosofia. A filosofia sempre criou, nos mais remotos tempos históricos, os primeiros iluminados, né? Estudantes, estudiosos da vida, que eram considerados gente ruim, gente vadia, vagabundo, que em vez de ir pra guerra, em vez de caçar, em vez de ficar plantando, ficava ali pensando no que é a vida. E se eles não tivessem, se esses vagabundos não tivessem parado de caçar e fazer guerra e ir pra roça, é claro que eles faziam essas coisas, mas não faziam isso o tempo inteiro. Ainda hoje, né, espíritos muito atrasados consideram a filosofia, o pensamento, o desenvolvimento da lógica, da matemática, da ciência, da metafísica como uma coisa inútil, porque nós temos os materialistas e os espiritualistas. Então, acho que agora esse é o momento de falar isso. O materialista, a minha concepção, a concepção que nós usamos aqui no Espírito Livre, Terapia e Metafísica, é que o materialista é aquele que não tem nenhum contato com a espiritualidade, não desenvolveu a sua mente, não desenvolveu a sua essência espiritual. Ele não acredita em nada que ele não possa tocar. Então, o materialista é esse, ele não acredita em nada, ele não tem nenhuma experiência metafísica, e se tiver uma experiência metafísica, ele vai considerar que isso é um sonho, ele vai no psiquiatra tomar remédio. O espiritualista, ele tem algum sentido de que existe coisas além do corpo carnal, além dos nossos olhos, além da nossa visão, além daquilo que podemos tocar. Mas quando o materialista descobre, ele evolui, tudo evolui, então o materialista vai evoluir, pode levar 10 mil anos, como acontece quando estamos no estágio materialista. Pode levar 10 mil anos, 20 mil anos, até reencarnar e que alguma coisa aconteça. Ninguém pode prever esse momento e não se pode dizer por quê, como se faz surgir esse momento, que a metafísica chama de irrupção. Então, um momento que irrompe do materialista uma visão de que há, além da matéria, alguma coisa sobrenatural. Que também é sobrenatural, tudo é natural, né? Mas para o materialista existe o natural e o sobrenatural. Aquilo que ele não pode pegar, que não pode tocar, que não pode pesar, que não pode comprar, que não pode vender, para ele não é natural, é sobrenatural. Mas em algum momento, o universo não deixa ninguém parado. Se ficar muito tempo parado, a pessoa vai levar um chute na bunda e vai fazer ele dar um pulo para frente. E acontece, isso chama irrupção. Mas quando o materialista descobre ou desconfia de que há, além do material, o imaterial, além da física, a metafísica, além do natural ao sobrenatural, ele, como materialista ele quer ganhar, ele quer lucrar, ele quer ter vantagem, ele quer ser o líder, ele quer ser o chefe, ele quer ser o grandão, ele quer o primeiro lugar do pódio, ele quer mandar em todo mundo, ser o famoso, poderoso. Então ele desconfia que há alguma coisa além da matéria e adivinha só. Ele quer usar isso para o seu benefício próprio. Como é que eu vou ganhar alguma coisa com isso? Porque o materialista é aquele que fala assim, o que tu vai ganhar com isso? Eu ouvi muito isso na minha vida, né? O que tu vai ganhar com isso? E a resposta é nada, né? O sobrenatural, o imaterial, o espiritual não tem valor nenhum, não vale nada mesmo. Só você vai desenvolver a sua capacidade, né? Desenvolver a sua essência espiritual. Então o materialista ele quer fazer negócio com tudo, e quando descobre, e há muitos espíritos, nós vamos falar sobre isso, a corrente maligna, que quer fazer negócio com esses espíritos, porque o espírito que vai fazer um negócio com o materialista, que desconfia que há algo sobrenatural, esses espíritos desencarnados que vivem na Terra, eles não podem sair daqui, são obrigados a ficar aqui, eles vão ter uma vantagem, nós não vamos falar sobre isso agora não. Então ele começa a procurar os espíritos. E a questão é, aí entramos na questão do capítulo 7. Os espíritos sabem tudo? Essa é uma questão importante. Porque o que acontece? As pessoas vão consultar os espíritos em busca da realização das suas paixões terrenas. E então os espíritos sabem disso já na chegada, né?
Mas eles sabem tudo? Você pode fazer perguntas? Não? Aí depende, realmente depende. Os espíritos que estudam, ou que estudaram aqui na Terra, e continuam estudando na erraticidade, quando está desencarnado nós chamamos de erraticidade, os que estudam têm conhecimento, os que não estudam não têm. Isso não impede o espírito, com ou sem conhecimento, de utilizar um médium para conversar, ou às vezes até não precisa do médium, né? Dependendo, eles podem aparecer mesmo, podem mandar mensagens telepáticas. Os que não estudam sabem muito pouco, ou quase nada, porque alguma coisa todo mundo sabe. Os espíritos que não se preocupam em saber mais do que sabem, em estudar mais, eles tiram suas próprias conclusões a respeito de tudo. Eles também acreditam que o que eles pensam é a verdade. E, não raro, querem impor as suas ideias, as suas verdades, àqueles que os rodeiam, ou àqueles que os chamam, àqueles que os procuram. Um espírito não vai saber de vosso futuro mais do que vós sabeis sobre o seu. Se for um espírito esclarecido, ele vai revelar que o seu futuro está em suas mãos. E pode até reconhecer possibilidades do seu futuro, tendo como base a sua personalidade atual. Se for um espírito ignorante, ele vai dizer coisas sem fundamento e sem responsabilidade com o que está dizendo. Menos ainda, vai ser responsável com a verdade. Na maioria das vezes, apenas deixam o questionador preocupado. A condição de espírito é a condição natural do ser. O espírito nasce na Terra para evoluir porque precisa aprender. Há males espirituais que somente são resolvidos com uma ou várias encarnações. Ainda assim, o espírito pode desencarnar na mesma condição em que encarnou. Pior ainda, quando não cria novos problemas para si durante o tempo que passou na Terra. A pessoa já nasceu cheia de problemas para desenvolver as suas capacidades e acaba criando mais problemas enquanto vive. E daí desencarna com mais problemas do que encarnou. Alguma evolução sempre há, mas estacionar também é observável. Observamos que alguns espíritos estacionam naquele ponto da sua evolução e podem ficar muito tempo estacionados. Todos nós espíritos que estamos no orbe terrestre, estamos sobre a bandeira da evolução. Nós encarnados estamos sob processo de depuração e aprendizado, ou seja, estamos aqui para aprender e não há quem possa fazer a lição de casa para o outro. E não há quem possa aprender por você ou por mim o que nós mesmos temos que aprender. Você já é um espírito e agora já evoluiu o suficiente para ter capacidade de entender o que isto significa. É preciso estar atento. Então nós falamos sobre a questão da corrente maligna, e eu tenho falado que existe uma corrente maligna que tem por objetivo confundir os espíritos encarnados. É esse grupo maligno que diz coisas como: você não deve acreditar na sua mente. Você vai consultar um espírito desses e tudo o que você consegue é sair mais confuso do que entrou. A primeira coisa que os espíritos desse grupo maligno fazem é plantar dúvidas, desconfianças e amarguras pela lógica da intenção destes espíritos. Eles dizem coisas como: tem muita gente com inveja de você, tem muita gente falsa ao seu redor. Quem visitou espíritos dessa classe sabe muito bem do que eu estou falando. Você sai da consulta desconfiando da sua própria sombra. Por que estes espíritos fazem isso? Existe uma razão capital para isso. Mas não vou mergulhar nessa questão agora, pois é realmente muito complexa. E há muitas coisas a considerar antes. Então nós nascemos na Terra de novo, até que tenhamos ultrapassado todas as características humanas. Enquanto isso, desencarnamos e continuamos dentro da atmosfera terrestre, pois morrer é bem mais difícil do que parece. Não é apenas deixar o corpo contra a vontade, mas o mais difícil é deixar a vida na Terra para trás. O corpo morrer é dar conta das leis da natureza, do universo. Ascender além da personalidade humana é uma ação da nossa vontade, e não temos essa vontade. O espírito desencarna com raiva, e a raiva aumenta até reencarnar de novo. Então, além dos problemas naturais da evolução na carne, tem a raiva como tempero, um tempero que muda o sabor da vida. Estes espíritos encarnados procuram ajuda já com a intenção de provar que as terapias são inúteis. O terapeuta que não entende isto atrai para si energias deletérias, porque tem a ilusão de que pode curar. Não pode. Não vou falar sobre cura agora, mas, para dizer só um detalhe, a única solução é concordar com o indivíduo de que a vida é difícil, que as pessoas são difíceis, que a vida é um sofrimento. Qualquer outra coisa apenas vai atrair para o terapeuta as energias deletérias deste espírito raivoso. E aconselho a não falarem sobre isso. O ser humano já é de berço egoísta, violento, ávido, voraz, narcisista, invejoso, esperançoso e mentiroso.
Justamente por isso que reencarnamos em planetas como o planeta Terra, para deixarmos de ser assim. Se existe um propósito para a reencarnação é este. Temos que transmutar estas características, pois não se pode simplesmente eliminá-las, mas transformá-las, contrapondo estas características com características elevadas, como compaixão, caridade, benevolência e amor. E claro, estudo, pesquisa, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento espiritual, desenvolvendo cultura e conhecimentos elevados. Somente depois que o espírito evolui para características elevadas é que pode deixar o orbe terrestre e ascender a mundos mais evoluídos. Evidentemente que tem material demais para esse episódio e o resto vai ficar para depois. Não tem título ainda para o episódio 8, é o penúltimo, tá, gente? Vai ter 9 capítulos, então estamos chegando no final dessa primeira temporada. No mais, namastê, o Deus em mim saúde, o Deus em você. Desejo a todos muita luz, muita saúde, muita evolução. Mantenham-se protegidos com bom ânimo. Tende bom ânimo. É possível vencer o mundo, é possível vencer nossas baixas características. Até a próxima. Muito obrigado.